Boa noite, Juliane. Boa noite, querido. Como vai? Muito bem, obrigado. Obrigado por estar aqui conosco na Practe Consultoria. Este é um canal que estamos iniciando para trazer informações e experiência aos nossos seguidores, né? Experiências científicas e também profissionais, claro, sobre saúde mental, né? E hoje nós temos o privilégio de ter você conosco, Juliane. Muito obrigado pelo seu tempo e esperamos que seja um prazer para todos nós ouvir o que esperamos de você, ok? Eu que agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui também. Esse assunto tão importante e vamos conversar. Excelente. Estamos motivados pelo nosso janeiro branco, né? Do Viva Melhor. A saúde mental é um tema que está bastante sensível para todos nós. Agora, ter Uhum. você conosco aqui é muito especial. O seu interesse, como eu já lhe mencionei, o seu interesse incondicional sobre o bem-estar das pessoas nos atrai muito. Eu e meu sócio Fernando estamos realmente privilegiados de poder trocar essa ideia com você. Aliás, o Fernando estará nos acompanhando o tempo todo aqui. Ele que vai nos dar o suporte no momento que fizer a abertura às perguntas para os nossos seguidores, que certamente virão, não é? Então, ele comigo aqui está compartilhando essas boas-vindas para você. E, bom, Juliane, dentro da sua extensa formação acadêmica e experiência científica também, nós temos dois pontos para destacar aqui, ou três melhor, né? Primeiro, claro, você já é psicóloga, mas é coordenadora do Comitê de Psicóloga da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Você é diretora da ABRAP, Sociedade Brasileira, Associação Brasileira de Cefaleia em Salvas e Enxaqueca, ou seja, uma associação para pacientes, não é? Entre outros Isso. pontos, também você é docente do curso de acompanhamento terapêutico com abordagem cognitiva comportamental de programa de ansiedade do Instituto de Psiquiatria da USP, e também, claro, dentro desse mesmo curso, também sobre programa de ansiedade ou programa de Instituto de Psiquiatria, né, da USP, mas com foco em saúde mental também. Ou seja, dentro disso tudo, Juliane, a sua experiência e seu estudo completo todo, nossa primeira pergunta é: qual é a sua percepção sobre saúde mental? Mais uma vez, parabéns pela iniciativa para falar desse tema tão importante, né? Que hoje em dia, com a situação da pandemia, está ainda mais importante, né? Se antes da pandemia já existia uma epidemia relacionada aos transtornos de ansiedade, de depressão, e o Brasil como um país com índice altíssimos de ansiedade e depressão, agora com essa situação de Covid-19, de pandemia, de isolamento, a situação ainda está exacerbada, né, após quase um ano de a gente vivendo essa situação, né? A saúde mental, Ricardo, é um conceito que a Organização Mundial da Saúde traz como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, né? Então é difícil separar o que é uma saúde, o que é saúde física do que é saúde mental, né? Então, a pessoa que está, por exemplo, com Covid-19, ela tem uma série de emoções, né? Ela tem, por exemplo, ansiedade em relação ao desenrolar da doença, em relação ao tratamento, ou em relação a será que ela transmitiu para alguém antes de ter o diagnóstico, a notícia, né, do resultado de teste. E então os sintomas, as doenças trazem uma série de emoções, assim como as emoções também intensas ou frequentes têm uma repercussão no nosso organismo, em termos de resposta fisiológica, em termos das sensações
que cada emoção dispara no nosso corpo. Então, a saúde física, as emoções, a saúde mental estão muito relacionadas. O bem-estar físico, o bem-estar emocional estão muito relacionados, né? É difícil, na minha opinião, ter uma separação, né? Então, o cuidado importante é com o nosso físico, ou seja, a qualidade do sono, a qualidade de alimentação, qualidade de atividade física, qualidade de relaxamento físico e mental, os nossos relacionamentos, as várias áreas da vida, equilíbrio entre trabalho e família e amigos, então as questões físicas das questões emocionais, né? Então, como são os relacionamentos, que emoções eu sinto com mais frequência ou com mais intensidade. Eu sinto mais ansiedade, eu sinto mais medo, eu sinto mais irritação, mais raiva, mais tristeza. Isso é bastante importante de se observar, né? Entendo. Realmente, você tocou num aspecto essencial, que é sobre o diagnóstico, né? Realmente as pessoas, até chegarem à consciência disso, né? Existe uma dificuldade. Felizmente, você e eu temos tido algumas jornadas de trabalho juntos, né, preparando materiais com a Associação Brasileira de Cefaleia, Abraces, né? E eu percebo bastante esse seu interesse em que dialogar, informar que as pessoas precisam, né, tem que ir atrás de um diagnóstico. Sempre existe uma forma de diagnóstico. Você acaba de citar. Inclusive, você vê de duas formas, o físico e o mental e o emocional, ou seja, andam juntos, mas tem que saber perceber. Lindo essa sua experiência, essa sua curiosidade sempre aplicada, não é? Qual é, então, na sua opinião, a importância da saúde mental para o bem-estar das pessoas, considerando esse contexto todo que você já citou, né? A importância das pessoas realmente terem consciência que algo pode ser melhorado em saúde mental. Bom, então a saúde mental depende desse bem-estar físico e emocional, né? Então a gente disse que é importante as pessoas observarem como estão as suas emoções, se as emoções negativas, por exemplo, estão muito intensas, se as emoções negativas têm uma repercussão no organismo, né? Então, por exemplo, a pessoa que sente muita ansiedade, as sensações físicas geradas pela ansiedade podem ser uma respiração mais rápida, mais curta, uma taquicardia, uma tensão muscular, uma contração muscular, e a gente pode falar de dor em geral, de dor de cabeça, né, como membro da diretoria da Abraces, né, Associação Brasileira de Cefaleia em Salvas e Enxaqueca, como você disse, um dos objetivos é o diagnóstico rápido, né, que não ocorre atualmente, né, existe muita falta de informação, né, de acesso, para que as pessoas possam ter um diagnóstico rápido e um tratamento adequado, né, para que haja menos sofrimento, né, para que se reduza o sofrimento e que melhore a qualidade de vida. Então, a gente vê situações de dor de cabeça crônicas que interferem no trabalho, nas relações familiares, né? Então, esse bem-estar, essa saúde mental, afeta toda a vida da pessoa, né? A forma de trabalhar, a forma de se concentrar, a forma de estar nos relacionamentos. Então, se a pessoa está muito irritada, por exemplo, a concentração pode ser mais difícil, né? Aquela frase que a gente ouve, a raiva cega. Realmente, a raiva impede de se pensar com clareza, de se ter uma percepção realista de uma situação. Então,
Se a gente pensar em uma irritação muito frequente, crônica, ela vai afetar também, trazer uma consequência para as relações profissionais e familiares, né? Então, o cuidado, a atenção com essa saúde mental é bastante importante. E lembrar, Ricardo, que a gente tem esse recurso de bem-estar dentro do nosso organismo. A gente tem uma farmacinha dentro da gente que pode ser ativada, né? E as emoções positivas, saudáveis, de calma, de tranquilidade, alegrias, podem ser cultivadas, e isso tem também uma repercussão na saúde física, né? Então, quando a gente libera as substâncias do bem-estar, os hormônios que são chamados de hormônios da felicidade, né? Serotonina, ocitocina, dopamina, endorfina, existem formas de liberar, né? Então, momentos alegres, que você ri com os amigos, as conexões com as pessoas, o estado de relaxamento, de meditação, atividade física, cuidar de si mesmo, ter um sono de qualidade, meditação, já falei, relaxamento, dormir com qualidade, um sono de qualidade. Então, tudo isso envolve um estilo de vida saudável, né? Que também vai ter uma repercussão em termos do sistema imunológico da pessoa, das defesas, né? Importante para a saúde física, para a prevenção de doenças, né? De doenças, de dores crônicas, como a gente está falando de dores de cabeça, de enxaquecas e de doenças em geral, né? Cuidar do estilo de vida, da qualidade de vida, vai gerar bem-estar e vai gerar saúde física e mental. Muito bom, importante mesmo, e muito interessante o que você mencionou sobre essa resposta, essa saúde mental, esse bem-estar está dentro de nós. Nós temos dentro uma mini farmácia, uma farmácia, como você colocou, uma relação muito interessante, né? Com o Fernando, a gente teve a oportunidade de acompanhar algumas sessões de trabalho com você e a diretoria da Braces, né? Nós achamos muito interessante essa forma que vocês veem e essa preocupação que vocês têm de que as pessoas tenham acesso à informação e ao diagnóstico, né? Que seja precoce, como você iniciou nessa última resposta, não é? Como tem sido o seu convívio no dia a dia sobre saúde mental com os seus pacientes? Como você tem lidado com isso? Porque a gente sabe que há um espectro amplo, né? E você citou agora várias situações. Mas como você tem lidado isso no seu dia a dia, principalmente agora em pandemia? Então, eu trabalho com psicoterapia, né, com terapia cognitivo-comportamental, né, e o modelo cognitivo parte, então, dessa ideia de que os pensamentos influenciam as emoções, que influenciam as sensações físicas e o comportamento, né. É mais fácil de se identificar as emoções, e depois fazer um caminho de tentar entender, de tentar identificar qual foi o pensamento, a percepção, a interpretação daquele fato que gerou aquela emoção. Então, cada emoção tem um estilo de pensamento relacionado. Então, por exemplo, a emoção ansiedade ou medo tem relação com um tipo de pensamento, de interpretação de um fato que envolve ameaça, risco, perigo, né? Então, geralmente, quando a pessoa tem um pensamento, uma interpretação de perigo, seja esse perigo real ou verdadeiro ou falso, a pessoa sente medo ou sente ansiedade. A tristeza, por exemplo, tem relação com um pensamento, uma interpretação de perda, né? Perdas de vários tipos.
a raiva ou a irritação, por exemplo, tem relação com um tipo de pensamento de isso é injusto, eu sou vítima e a outra pessoa é um agressor, é um algoz, ou está me tirando algo importante, ou está quebrando uma regra, um valor que eu acredito muito. Geralmente existe um modelo de pensamento que gera cada emoção. E a pessoa que se submete à terapia vai entendendo um pouco algumas técnicas, algumas estratégias para identificar as emoções e identificar esses pensamentos que geram essas emoções e avaliar esse pensamento, se é verdadeiro, se é falso, se é útil, por exemplo. Então, aquela avaliação que ela está fazendo sobre um perigo é uma avaliação realista ou ela está fazendo uma distorção da realidade? E aí tem um trabalho de correção dos pensamentos no caso de ela entender o que é um pensamento falso, por exemplo, uma interpretação distorcida. Né? Então não é o pensar positivo, né, Ricardo? Não é isso, porque o positivo também pode ser pensar cor-de-rosa e isso também pode ser uma distorção. Mas é o foco em pensar de uma maneira mais realista, mais coerente com a verdade, com a realidade. Né? Então, e a pessoa vai aprendendo alguns hábitos de pensamento que podem ter sido verdade em algum momento da vida, mas que hoje pode não ser mais, ou a pessoa pode generalizar uma situação, interpretar tudo o que acontece como perigo, por exemplo, ou ela pode distorcer em tudo, ver rejeição, né, como uma forma de perda, ou se vê como menos, né, a desvalia, por exemplo. Então, a emoção, as emoções podem ser um grande guia, uma grande pista para a gente tentar buscar esse pensamento relacionado a elas, né? Então, a dor de cabeça tem muita relação, como uma sensação, tem muita relação com, a gente vê muito ansiedade associado, irritação associado, tristeza por todas as limitações que uma dor de cabeça crônica, uma enxaqueca crônica gera. Então, a gente também trabalha em psicoterapia para entender esses pensamentos mais frequentes ou distorções cognitivas que são mais frequentes e como isso pode ser corrigido. Né? Atendo muitos executivos, empresários, muitos médicos também que estão sobrecarregados nesse momento. Né? Inicialmente, na pandemia, no isolamento, pode ter havido até um momento de mais tranquilidade, de adaptação em casa, mas muitas pessoas estão trabalhando excessivamente em casa, né? Os médicos estão bastante sobrecarregados, né? Não precisa nem explicar porquê, né? E esse estilo de vida, né, de sobrecarga física, mental, emocional, tem repercussões, né, em termos de estresse. O conceito de estresse é isso, é sobrecarga, né, é algum tipo de sobrecarga. Então, se as pessoas trabalham demais e dormem menos, se elas estão gastando muita energia com trabalho, ou com irritações, e como é que é interessante entender como é que a pessoa está repondo essa energia que ela está gastando, como é que está essa balança, como é que está esse equilíbrio. Está gastando, trabalhando bastante, está dormindo com qualidade, está se alimentando com qualidade, está tendo atividade física que também restaura a energia física e emocional,
tem momentos de lazer, de descanso, de relaxamento, de meditação, né, se cuida. Então, eu costumo falar que é um saldo bancário, que se está no negativo, às vezes a dor de cabeça pode estar, ou alguma doença pode estar sinalizando esse déficit, né? O que está faltando na vida que poderia estar mais equilibrado, né? Esse é um aspecto, né? Porque o corpo fala, o corpo está comunicando sinais, sintomas, sensações, né? E interessante tentar entender se um sintoma, se uma dor estivesse falando, o que ela estaria te pedindo, né? Muitas vezes ela está pedindo um estilo de vida mais saudável, ela está pedindo um pare, descanse, tenha mais equilíbrio, né? Ou conviva mais com a família, ou dê mais risada com os amigos, né? Porque, como eu disse, essa liberação de endorfina, de serotonina, é também preventivo para a dor, né? Então, a pessoa, quando vai cuidando mais da saúde mental, do estilo de vida, ela também vai tendo menos dor, ou menos doenças, né? Vai tendo mais bem-estar, né? Em um sentido geral, e é isso que as pessoas buscam, né? Se sentir bem, né? Muito E bom. durante... Ou seja, estar atento aos sinais, ou seja, o corpo emite esses sinais, e no caso em que você nos traz a sua informação e experiência sobre dores de cabeça, uma simples dor de cabeça pode não ser algo tão simples assim, pode ser um sinal de algo mais sério, então é importante respeitar esse sinal também. Vemos aqui, acompanhamos que dentro da sua atividade curricular, você é membro também da IHS, né, da International Headache Society. Imagino que você deve trocar muitas informações, receber muita coisa e enviar também por todo mundo, por todo o globo. Isso é muito importante para nós, é saudável nesse momento, que, aliás, a gente já temos aqui alguns interessados com suas informações importantes, temos algumas perguntas aqui, e gostaríamos de abrir agora este espaço, já que você está nos trazendo essa sua informação e experiência, de uma forma tão bem conectada, tão tranquila também. Vamos aproveitar esse momento para a gente poder ouvir os nossos seguidores, espectadores, os participantes, de que curiosidades eles têm, né? Isso, tá? Inclusive, iniciamos com um comentário disso que você falou sobre o estresse, né? Você definiu bem as formas do estresse, e como é isso? Tem um comentário muito interessante aqui, Luciana, que diz: o duro é que o estresse é descontado na geladeira. É um mito, né? Como Você é vê bem como... interessante, né? Porque a pessoa busca, de alguma forma, repor o que ela gastou. Então, ela tem a ilusão que com um alimento, com um doce, um chocolate, né, ela vai restaurar aquilo que ela sobrecarregou. Se o alimento, sem dúvida, que tem os nutrientes necessários, né, que a gente precisa, mas o excesso também é prejudicial. A gente não precisa de açúcar, de farinha, né? Então isso é uma ilusão que vai resolver o estresse. Né? Então, num momento como esse, se a gente pudesse sair do piloto automático, que é ir até a geladeira e comer, e comer às vezes compulsivamente, né? No momento de estresse, né? A gente colocasse isso em câmera lenta, seria interessante ter um controle e se perguntar qual é a minha necessidade real naquele momento, né? Então, como é que se eu estou cansada, como é que eu descanso? Se eu estou sobrecarregada, o que seria uma prática mais saudável, por exemplo, é um relaxamento, é uma meditação, que a gente também trabalha bastante, né, em psicoterapia, porque são também recursos sensacionais, disponíveis. A respiração, por exemplo,
né? Uma troca de... O ansioso, Ricardo, troca só 1/3 do ar dos pulmões. Você imagina o que é isso, né? Então, desequilibra o oxigênio e gás carbônico, isso pode trazer sensações físicas desagradáveis. Então, uma simples respiração adequada, um exercício correto de respiração, pode trazer um bem-estar imediato para a pessoa. Então, é um recurso acessível, disponível, que basta essa autoconsciência, esse treino, para conseguir atingir também esse bem-estar e fazer esse controle, né, de um comportamento ali compulsivo de ir até a geladeira, por exemplo, né? Verdade, esse controle, esse autocontrole é um grande desafio, né? E, inclusive, você não se fez lembrar agora bem, numa dos temas que nós abordamos com o Fernando em treinamentos, um dos momentos a gente diz assim, ajude o seu cérebro, né? Respire, né? Ou seja, simplesmente respire. Agora você nos traz uma informação importante, o ansioso, ele recupera, ou seja, gera somente 30%, é isso? 30% da capacidade de ar, ou seja, ele só respira. Ele troca só 1/3 do ar dos pulmões. Então, 2/3 ficam de ar velho ali, né? E isso gera uma sensação desconfortável, né? E o que você falou, a oxigenação do cérebro é muito importante, né? Traz mais clareza mental, clareza de raciocínio, concentração. Existem também estratégias de respiração para se preparar para uma atividade intelectual, por exemplo, né? Os advogados que têm aí um trabalho intelectual, né, extenso, ou as pessoas que estudam muitas horas, que precisam estar bastante concentradas, a respiração lenta e profunda também ajuda muito. Inclusive a ter uma pausa de descanso, né, Ricardo, ao longo do dia, né, de reabastecimento, né? É o descanso que às vezes não é somente ao dormir melhor à noite, né? Durante o dia também temos que nos permitir isso bastante. Juliane, temos aqui outra pergunta aqui interessante, né? Como posso identificar se estou mais ou menos estressada? Como posso identificar se estou mais ou menos estressada, é isso? Sim. Então, observar, por exemplo, as emoções, né? Se existe uma ansiedade, um pico de ansiedade, um pico de irritação, observar as sensações físicas, como é que está a sua respiração? Está rápida, está curta? Como é que está seu batimento cardíaco? Está acelerado? Está tendo outras sensações de tensão muscular, de contração, de suor, de dor? Checar como está o organismo em geral, né? E estar consciente de si mesmo, e se percebendo, né? Então, estresse pode ser positivo também, e todos nós passamos por situações de estresse, né? Então, mudanças podem ser positivas também, mas a forma de se lidar com essas mudanças pode trazer benefícios ou prejuízos. Geralmente os otimistas lidam com mudanças com menos sofrimento, né? Porque a percepção é mais como oportunidade, como um desafio, né? E os pessimistas podem sofrer mais com uma mudança e sentir mais um efeito nocivo do estresse, né? Então, é uma checagem geral. Como é que estão os relacionamentos? Como é que está o seu bem-estar? Que nota que você daria para o seu bem-estar? Né? Está positivo ou está negativo? A gente tem, então, todas as emoções ao longo do dia, da semana. Não quer dizer que não tem as emoções como ansiedade, medo, irritação, tristeza, fazem parte da nossa vida como ser humano, né? Mas ir observando
essas pistas, né? Então, a autoconsciência das suas necessidades, dos seus limites, é bastante importante, né? Perfeito. Inclusive, essa autoconsciência, essa autobusca, né? A própria pergunta, já quem está interessado nisso já está dando sinais, né, de que tem uma curiosidade, isso faz parte iniciar, porque nós podemos receber isso internamente ou às vezes externo, que é um pouco mais duro, né, dizer alguém está nos dizendo, dando sinais, feedbacks, né, mas ele já está correto se eu quero procurar, quero entender mais. E esse ponto que você citou também sobre o estresse pode ser positivo, aliás, ele é positivo. Você está nos ajudando a reforçar isso, porque na semana passada, quando tivemos aqui também a mesma conversa do saúde mental, bem-estar dos pacientes, também foi nos dito isso pelo Dr. Renato Lessa. Foi isso, o estresse positivo, a mudança é boa. A forma como você lida com ele é que pode ser mais ou menos prejudicial, né? Excelente. Que bom que você nos reforçou essa mensagem científica, né? Bem, temos uma outra pergunta aqui também. Ó, vamos lá? O que você tem observado sobre o estresse? Olha, a palavra clássica hoje forte é essa, o estresse, né? Sobre esse estresse durante a pandemia. Então, muitas pessoas vivendo mais estresse, né? Porque é uma situação nova, né? Que exige muita adaptação, pelas incertezas até. Né? Então, como é que vai ser amanhã? Que dia que... quando vai chegar a vacina? Quando que eu vou poder voltar a comemorar, né, a celebrar as situações de vitória, por exemplo, que a gente está deixando de comemorar, né? Então, a gente está deixando de se conectar com as pessoas, né, de comemorar aniversários, casamentos ou conclusão de cursos, né? E essas conexões são muito importantes, né? Então, deixar de ter essa conexão também gera estresse, né? Uma série de pessoas estão vivendo situações de luto, né, pelas perdas que o Covid-19 gerou e está gerando, e várias pessoas estão vivendo um estado de ansiedade, de medo de contaminação, as que já tinham ansiedade podem estar mais ansiosas, ou as que não tinham algum transtorno mental podem estar desenvolvendo, né? Mas também muitas pessoas estão aproveitando a experiência para questionar alguns valores, né? Eu vejo também que muitas pessoas que tiveram a doença, por exemplo, desenvolvendo até alguma humildade em relação a o que vale a pena realmente na vida, né? O que importa, esse estilo de vida estressante vai levar a essa correria, esse nada é o bastante, né? Isso vai levar aonde? Né? Eu vejo as pessoas também, de uma maneira positiva, questionando isso e convivendo mais com as famílias, com a própria família e cuidando mais da saúde. Né? Então, também muitas pessoas, apesar de uma situação tão nova, estão se adaptando. E isso é interessante porque envolve algo que a gente busca muito em psicoterapia, que é a flexibilidade psicológica. A gente fala muito disso, né? Que pode ser desenvolvido. Então, tem uma parte da situação que não pode ser modificada, né? E que nos resta aceitar. E tem uma parte das situações que podem ser modificadas e que eu modifico. E como é que eu diferencio o que pode ser modificado e o que não pode ser? Né? Tem até aquela oração da serenidade, né? Conceder-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para conhecer a diferença entre elas. Então isso é flexibilidade. As pessoas mais flexíveis,
sofreram menos, viveram menos estresse nessa situação de pandemia. A gente está tendo que desenvolver essa flexibilidade. Né? Muito bom. Isso é, sem dúvida, a pandemia mudou o mundo, não é, Juliane? É realmente uma questão que estamos acompanhando, estamos ainda vivendo essa adaptação também, como você diz, entrar nisso, nessa aceitação, saber o que é necessário e, bom, e viver. Agora, para que a gente já vá finalizando esse tempo de hoje, com você, muito grato, sem dúvida, qual seria para você a dica para as pessoas durante a pandemia, para a sua saúde mental melhor? Qual a dica que você daria dentro da sua experiência toda e as coisas que você já está conectando hoje, né? Qual é essa dica? Quais são? É essa autoconsciência, né? Então, dedicar um tempo de silêncio durante o dia, estando no momento presente, né, Ricardo? A gente está com a cabeça ou no passado ou no futuro, né? Então, trazer a mente para o momento presente, estar um pouco em silêncio, se observar, estar consciente das suas necessidades, dos seus limites e cuidar disso. Né? Então, qual é o ser humano que eu quero ser? Como é que eu posso ser melhor? Né? Como é que eu dedico um tempo e uma energia para isso? Né? Respira fundo, isso gera um estado de mais calma, de bem-estar imediato e faça esse exercício de olhar para dentro, como é que eu estou, como é que eu estou me sentindo, que sentimento eu quero ou gostaria de cultivar. Né? A gente pode cultivar sentimentos, né? Eu quero sentir mais tranquilidade, como é que eu cultivo isso? Né? São pensamentos que geram mais tranquilidade, é entender um pouco o que me traz tranquilidade. Né? Pode ser um momento muito simples, né? De admirar coisas muito simples, né? Que são acessíveis. Né? Momento presente, autoconsciência e dedicar esse autocuidado. Né? Momento presente. Como você disse, essa é uma grande dificuldade, estamos sempre conectados com o futuro, avaliando coisas do passado, mas o momento presente, poucas vezes a gente toca nisso, não é? Isso é importante. A gente dá boas dicas também para que a gente possa ter o autoconhecimento. Obrigado por isso. E muito bom. Juliane, olha, realmente sensacional esta conversa, essas informações que você nos traz, a sua experiência também. E queremos apenas notificar para todos aqui, deixar claro que essa formação, Juliane, está à disposição de vocês. Ela já faz parte do nosso grupo aqui. Qualquer outra informação adicional, mas com maior profundidade, fiquem à vontade de entrar em contato. Conversamos hoje, então, com a Juliane, que é psicóloga. Ela é coordenadora do Comitê de Psicologia da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Ela é também diretora da Associação Brasileira de Cefaleia em Salvas, né, e enxaqueca. Ela é docente do curso de acompanhamento terapêutico, né, o cognitivo-comportamental do Instituto de Psiquiatria da USP e tem um foco muito essencial em saúde mental. Né? Saúde. Então, esta foi a nossa contribuição para os nossos seguidores de hoje. A Practi está conectada com a saúde mental, está conectada, motivada pelo Janeiro Branco, para a gente poder dar ênfase a essa importância, como o Juliano está nos ajudando a reforçar aqui, saúde mental é importante. O foco hoje foi bem-estar do paciente e continue conectado conosco. Próxima conversa, que será na sexta-feira, traremos uma líder da área de associações de pacientes para câncer e outras doenças que têm a ver com sangue, né? E vamos ver como o papel do líder
é essencial neste tempo, nesta etapa sobre saúde mental. Esteja conectado conosco. Agradecemos a presença de todos, mais uma vez, Juliane, que esteja conosco. Esperamos que numa próxima oportunidade também, dentro desse escopo, a gente possa trocar mais informações e experiências com você. E, muito bem, esta conversa de hoje, esta live de hoje, estará no nosso IGTV e logo em seguida também no YouTube. Então você a qualquer momento pode acessar e ver e compartilhar essas informações de hoje também com as pessoas. Então, muito obrigado, boa noite a todos. Desejamos uma excelente saúde mental a todos e esperamos você numa próxima oportunidade desses diálogos superiores sobre melhoria, uma vida melhor. Muito obrigado a todos. Um abraço. Muito obrigada e também muita saúde a todos, muitas alegrias e bons sentimentos a todos.